São dicas muito simples que talvez vocês já até saibam muitas delas, mas às vezes não acompanhou, não juntou todas em um pacote de otimização. Então vamos lá! Olá, eu sou a Márcia Gonçalves e conforme eu prometi, nós vamos iniciar hoje as dicas para como se dar bem nos seus estudos, tá bem? Vai ficar bem legal, eu quero fazer de uma forma bem simplificada para você colocar em prática e otimizar. Primeira dica, faça uma lista das matérias que você tem mais dificuldade e das que você tem menos dificuldade, que você tem mais domínio também. Essas duas relações são muito importantes para você, até para você mensurar como que está a sua capacidade de aprendizado, tá bom? Então deixe uma lista, de um lado as matérias que você tem maior domínio e do outro as matérias que você precisa se dedicar mais. Segunda dica, faça um cronograma do seu tempo livre. Então o que você vai fazer? Acordo às 6, vou para o colégio, saio do colégio tal horário. Ai, professora Márcia, eu tenho 4 horas livre. Ai, eu tenho 5. Não, eu tenho o dia todo. Ai, eu tenho mais final de semana. Não importa. O que importa é você ter qualidade no tempo que te sobra, no tempo que é seu. Então, a gente vai distribuir isso, tá bom? Então, isso é muito importante, a gente ter noção do tempo que nós temos para dedicar para os estudos. Terceira dica, faça uma tabela com os dias da semana e os seus horários livres. Então, o que acontece? Se você na segunda tem aula até às 3 da tarde, ou não, na segunda sua é toda livre, então você vai deixar todo o seu horário já distribuído nessa tabela de hora em hora. Então, você vai fragmentar de hora em hora. Eu até fiz um rascunho aqui, só que vai ter ela em Word, toda bonitinha para vocês. Mas a gente não precisa se apegar a isso, tá bom? Então eu deixei aqui para vocês terem uma noção de como que fica essa tabela. Olha, eu coloquei os dias da semana, os horários, horário de estudo, as tardes, como que vai ficar, um horário livre para você lanchar, tudo. Você vai organizar a sua vida vai virar uma agenda. Bem? Então, essa tabela fica sendo a nossa terceira dica. Quarta dica, pega aquela lista de matérias que você fez, com as que você tem mais dificuldade, as que você tem menos dificuldade e distribua nessa tabela. Então, o que você vai fazer? Você sempre vai começar pelas matérias que você tem maior dificuldade e você vai fazer isso cíclico. Então, coloque uma matéria que você tem mais dificuldade, uma que você tem menos e vamos distribuindo todo o seu horário de estudo, tá bem? Quinta dica, siga esse roteiro como se fosse um tratamento. Você agora está em tratamento. Qual que é o seu tratamento? Qual que é a sua cura? Passar no concurso, passar no vestibular, passar no Enem, conseguir uma nota, não sei. Mas você vai seguir isso como se fosse um tratamento. Então, o seu horário de estudo não tem que lavar louça, não tem que ir para a mãe no supermercado, não tem nada. É o seu horário de sentar e estudar. E estudar muito, tá bem? Estudar fazendo valer a pena aquele tempo, tá bom? Não é você se enganando. Você tem 1 hora para estudar física, você vai dar o seu melhor naquela 1 hora. Na sexta dica, priorize as matérias que têm mais incidência na sua prova. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova da polícia. E cai muito direito penal. Então, você tem que priorizar direito penal. Não, professora, eu vou fazer Enem. Então, você tem que priorizar matemática, português. Por quê? Porque são as matérias que caem mais. E redação. Redação, você vai virar um monstro, fazer um monte de redação, com um monte de gente para ler sua redação. Você vai virar um chato na redação. Você vai produzir, pedir as pessoas para lerem, pegar aula particular, você mesmo se corrige. Então, priorize as matérias que você tem mais dificuldade e que tem mais peso. Sétima dica. Essa dica talvez você vai achar um pouquinho estranha, mas ela é muito importante. Faça exercício físico. Isso mesmo. Eu também sou um pouco preguiçosa, mas a gente precisa. Quando a gente faz exercício físico, a gente aumenta a nossa oxigenação, a gente
consegue ter uma noite de sono melhor, você desliga daquele negócio maçante de estudar. Quando você está fazendo exercício, você consegue criar estratégias, pensar em alguma coisa que você não está pensando quando você está ali preso aos livros. Então, faça exercício físico, vai te fazer muito bem. 8ª dica: faça metas atingíveis. Tem gente que fica louco, quer fazer 15 horas de estudo. Eu vou estudar até 4 horas da manhã. Você vai fazer isso só uma semana e depois você vai adoecer, não vai conseguir mais. Aí fica ruim, você fica frustrado. Então coloca a meta que você consegue atingir, tá bem? Então coloque 4 horas, 5 horas por dia. Faça isso, você vai se sentir muito mais motivado a cumprir a meta. Você senta para estudar e você estudou 1 hora, você sabe que só tem mais 2, 3. Não, agora estudou 1 hora e ainda falta 18. Fica muito difícil para você cumprir isso. Então coloque uma meta que você olha e se sinta motivado, tá bem? Essa dica é importante. 9ª dica: finais de semana. Professora, pelo amor de Deus, final de semana é muito difícil. Realmente, final de semana você precisa estudar, mas você precisa também tirar um tempinho para você, não acredita? Você precisa ver um filme, você precisa encontrar uma amiga, um amigo, ir na casa da avó. Aí você vira um antissocial, tá todo mundo na casa da avó, você tá sozinho em casa. Aí não estuda, não rende, tá deprimida, a família tá preocupada. Não, para com isso. Vamos ser pelo menos sensatos. Estuda uma quantidade boa, dá um tiro bom e o resto você relaxa, põe sua bermuda e curte, tá bem? 10ª dica: intercale as matérias. Não deixe você criar, por exemplo, quarta-feira é dia das humanas. Oba, vou estudar história, filosofia, sociologia, sei lá o que, religião, para. Intercale para você não entrar em piloto automático, porque o seu cérebro ele entra meio que em stand-by e começa a não aprender nada. Então, o que você vai fazer? Intercale. Exatas, humanas, biológicas, e nós vamos intercalando. Direito penal, direito administrativo, direito constitucional. Não sei o que você está estudando, mas procure fazer isso, distribuindo o conteúdo conforme o peso da matéria. Se a matéria cai mais, ela vai aparecer mais vezes no cronograma. Se a matéria cai menos, vai aparecer menos vezes. E não esqueça, uma vez que você traçou sua meta e você estipulou como você vai estudar, virou lei. Você vai seguir isso o tempo todo, nada vai te tirar do seu foco. Por isso que eu falei, faça metas pequenas, de 1 semana, tantas horas. Por quê? Na próxima semana você tem a capacidade de se readaptar. Isso deu certo, isso não deu certo, que aí você vai se sentir sempre mais produtivo, tá bem? Então essas foram as 10 dicas para vocês, que a professora vai deixar no blog e vai deixar em um resumo bem prático. Aquela tabelinha mal feita que vocês viram aqui, ela vai estar lá bonitinha no Word. A professora vai pedir para você imprimir, preencher e colocar na primeira folha do seu caderno. Toda hora que você olhar, você vai lembrar: eu preciso cumprir minha agenda, tá bem? Na próxima, eu vou trazer uma dica de como fazer resumos para vocês. Beijão!